Olá, meu amigo. Pastor Wesley aqui. Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E hoje gostaria de continuar na nossa série de encontros pessoais com Deus no passado. Agora, pense comigo na sua própria vida ou na sua família. Há pessoas, muitas vezes, que estão enfrentando as mesmas dificuldades ou provas ou tribulações do que a gente. E às vezes nós ficamos maravilhados porque fulano, ele responde de forma diferente. Ou como é que eu estou preocupado, que estou angustiado e meu marido não é, ou minha esposa não é? Por que meus pais não estão atribulados com essa situação e eu estou aqui não sabendo o que fazer? Muitas vezes há várias pessoas que passam pela mesma prova e a resposta ou pode ser da mesma forma ou bem diferente. E no nosso encontro pessoal com Deus que nós vamos ver hoje de manhã, tem duas pessoas que estão enfrentando uma grande prova, muito forte. Um deles, já temos falado sobre ele, Abraão. Mas hoje vamos dar uma olhada da perspectiva do filho dele, Isaque. Olhe comigo na Bíblia, Gênesis 22, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os seus, e disse, Abraão, Abraão! E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Eu gostaria de orar neste momento. Pai, por favor, abençoe a tua palavra em nossos corações, e peço que isso possa ser um encorajamento para todos nós. Em teu nome eu peço. Amém. Aqui, como já temos visto, Abraão tinha uma grande decisão se ele ia confiar na promessa e na palavra de Deus, e Deus ia provar, examinar o coração de Abraão nesse episódio. Mas, imagine, do lado de Isaque, como ficaria este evento na vida dele. Meu pai ouviu o quê? Deus quer o quê? Qual seria a sua reação a essas notícias? Qual seria a sua reação neste momento se fosse a tua vida, o teu corpo sendo deitado ali naquele altar em cima do monte? Que coisa incrível, né? Nós sabemos pela história que quando isso aconteceu, Isaque era um homem. Ele não era um menino fraco e pequenininho. Ele era um homem acompanhando o pai dele. Ele poderia ter desistido desse mandamento, do que Deus pediu deles aqui. Isaque tinha a força física, ele tinha o tamanho, ele tinha o direito, entre aspas, de dizer, não, olha, o que você quer fazer entre você e Deus, e faça com você mesmo o que você acha legal. Mas se isso vai impactar a mim, eu acho que eu devo ter uma voz nessa decisão, né? Vemos aqui nesse encontro algo que elogia o caráter e a fé deste homem, Isaque. E eu espero que nós, olhando essa história hoje, nós podemos ficar animados também. Que a nossa fé em Deus possa florescer, possa crescer, possa ser útil e uma fé viva e eficaz em nossas vidas e famílias. Primeiramente aqui vemos que houve uma escolha. Isaque tinha uma escolha. Como mencionei, ele ia permitir o pai dele obedecer a Deus. Ele ia permitir o pai idoso, menos forte do que Isaque,
ia permitir o seu pai Abrão amarrar a ele, colocar ele em cima de um altar e tomar a vida dele? Ele ia concordar com essa demonstração de obediência e fé no Deus vivo? Nós agora vemos a história toda e diz, mas ele sabia, Imagine, você não sabendo o fim dessa história, você só sabe que Deus mandou seu pai oferecer um sacrifício e logo no momento você se encontra que o sacrifício é eu? Que é isso? Eu não sei, mas eu gostaria imaginar que talvez Isaac estava pensando, será que meu pai estava realmente ouvindo a voz de Deus? Será que ele realmente estava recebendo a ordem do Senhor? Parece que meu pai tem perdido todo o sentido. Isso não faz sentido. Com certeza esses pensamentos estavam passando pela mente de Isaac. O que ele achava? O que ele ia achar sobre essa história? O pai dele dizendo, Deus quer que eu ofereça meu filho em holocausto a ele. Isaac tinha uma escolha. E aqui a história nos conta que ele concordou com a dedicação e a decisão do pai dele. Ele então aparentemente decidiu, se é isso que Deus quer, também eu estou disposto a morrer. A fé, a confiança, o desejo de obedecer a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas não somente estava dentro do coração de Abraão, Isaac também. Ele se submeteu a Deus. Ele apoiava o seu pai, obedecer a Deus. Ele também aceitou a ordem, crendo que Deus ia fazer o que ele achava melhor. E o que o livro de Hebreus, capítulo 11, nos conta depois, que Abraão estava crendo na promessa que Deus ia dar esse mesmo filho a ele, de volta. E com certeza essa fé de Abraão, ele tinha transmitido e passado ao seu filho Isaac. Essa foi a escolha de Isaac. Se é isso que Deus quer, estou aqui. Depois, vemos um escape. Graças a Deus, né? Você e eu lemos a história e dizemos, que coisa, uau. Mas imagine você sendo Abraão ou Isaac. Imagine Isaac vendo a mão do pai ali com uma faca, pronto a tomar a sua vida. Imagine vendo isso e pensando, hoje é meu último dia de vida aqui. Mas logo, o anjo do Senhor bradou, nosso texto diz, e ele disse, ok, Abraão, você está aprovado, você passou o exame, eu vejo, já todos nós temos evidência que você me ama acima de todas as coisas. Houve um escape depois, Abraão viu que Deus tinha preparado, o versículo 13, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus providenciou um sacrifício perfeito. Deus providenciou, mas queria ver como estava realmente a fé e a confiança de Abraão, e se ele estava disposto a obedecer. E Isaac, concordando com seu pai, houve o escape, ele não ia precisar morrer, ele não ia dar a sua vida em holocausto, literalmente. Que bom que ele estava disposto, mas vendo a prova da fé e o desejo de obedecer, Deus deu um escape. Ele livrou ele da morte. O resultado final da obediência sempre é libertação. Meu amigo, se você está travado no vício hoje, se você está com problemas difíceis e complicados na sua vida, se você não sabe o que fazer com a circunstância atual na sua família, no seu casamento ou na sua vida, eu posso te dizer com certeza, uma coisa que a obediência a Deus sempre traz é libertação. Deus sempre dá libertação, dá livramento da tentação,
a quem obedece a Ele. O resultado final da obediência sempre são as bênçãos de Deus. Deus gosta de ver obediência nos filhos dele. O resultado final da obediência, Deus vai me livrar, mas Ele vai também me abençoar. O resultado final da obediência também é a presença de Deus. Depois desse episódio aqui, desse evento tão impactante na vida de Isaac, a promessa de Deus veio novamente e a promessa de Deus logo foi confirmado com Isaac do mesmo jeito que foi dado ao seu pai Abraão. Quando obedecemos, as consequências de obediência sempre são favoráveis, prazerosos, gostosos. A consequência do pecado é horrível. O salário do pecado é a morte. Mas obedecendo o que Deus pede de nós e confiando que Ele é fiel, isso traz as bênçãos, a presença e a libertação que procuramos. E ao final, essa obediência trouxe o quê? A vida de Isaac. Ele escapou da morte e viveu uma vida de paz, de tranquilidade, de certeza e confiança em Deus. Porque enquanto mais eu obedeço ao meu Deus, eu posso ver a diferença que isso faz na minha vida. Como sabemos isso? Pois se você olha depois, em Gênesis 26, Abraão já estava morto agora, ele não estava na vida, era Isaac agora vivendo, sendo a cabeça da família, ele estava morando na terra de Canaã, esperando o cumprimento da promessa de Deus, e Isaac ali trabalhando. Versículo 17 de Gênesis 26, disse, então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois da escolha, depois do escape, vemos um episódio que revelou o coração de Isaac. Ele, em busca da prosperidade da vida, de trabalhar e viver uma vida de paz sem contenda, ele estava cavando os poços de água para dar água à família, ao gado, ao rebanho que ele tinha, do que Deus tinha abençoado a ele. E cavando os poços e achando água, depois veio os outros pastores do rei de Gerar, dizendo, não, essa é nossa. Isaac não pelejou. Ele disse, tudo bem, vou a outro lugar. Cavou, de novo, achava água. E eles chegaram também lá. Não, esse também pertence a nós. Tá bom, vou sair então. E ele foi a terceira vez, ninguém pelejava com ele, não houve nenhuma contenda. E ele disse, o Senhor está nos abençoando. Quando a prova veio, quando a dificuldade veio, quando a luta veio, Isaac não se perturbou. Isaac não se respondeu em ira, com angústia, agitado. A pressão dele não subiu, ele não ficou miserável, ele não ficou sem dormir. Ele ficou calmo, confiado no Senhor. Por quê? Pelo encontro que ele tinha anos atrás. Se Deus poderia me livrar da morte, não há nada que meu Deus não pode fazer. E Isaac, tendo aprendido isso anos atrás, quando o problema e dificuldade veio, naquele momento, ele não se perturbou, não ficou abalado, ele continuava na fé. Por quê? Porque ele lembrava. Quando os episódios de dificuldade veio, os eventos problemáticos veio à sua vida, ele lembrava
quem é o meu Deus. E Deus, por último aqui, Deus o elevou. Deus engrandeceu ele. Ele disse aqui, crescemos nesta terra. Por quê? Porque nos alargou o Senhor. É Deus fazendo isso para mim. É Deus que está me abençoando. É Deus que está me cuidando. O Deus que me salvou. O Deus que me resgatou. O Deus que me preservou. Ele ainda tem cuidado de mim hoje. Ele ainda está vigiando e protegendo-me hoje. Ele ainda está me abençoando hoje. E eu sei que Ele vai continuar. É por isso que Ele não pelejou contra os filisteus. Não, essa água é minha. Não é nossa, não é minha, não é nossa. Ele não pelejou para os direitos dele. Porque a fé dele, que encontrou alicerce no Deus que livrou ele no dia da morte, essa fé continuava firme, forte, constante. Hebreus 11, versículo 20 nos diz que ao final da vida dele, Isaac contou para os seus filhos, Esaú e Jacó, sobre as bênçãos futuras. Isaac não viu o cumprimento total da promessa de Deus. Ele não recebeu a terra que Deus tinha prometido a seu pai Abraão. Ele vivia lá como peregrino também. Mas ele estava convencido totalmente. Deus tem sido fiel. Ele é fiel. E eu sei que um dia Ele cumprirá a totalidade da promessa que temos recebido por Ele. O encontro pessoal de Isaac lá no monte junto com seu pai Abraão fez toda a diferença na vida e na fé de Isaac. Agora, a minha pergunta para você. Isaac, ele conheceu o Deus do pai dele. Ele confiou no Deus do pai dele. Não foi só a história de Abraão que ele ouviu e disse, interessante, muito lindo. Aquela fé se tornou uma fé pessoal dele. E você? Hoje você conhece Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? Deus é somente o seu Criador ou Ele é seu Pai Celestial? A Bíblia fala que nós temos que nascer de novo se queremos ser parte da família de Deus. Você já ouviu dos seus pais sobre Deus, sobre a palavra de Deus? Você ouviu lá na igreja a fé dos outros e a obra de Deus nas vidas dos outros? Ou você conhece a Deus pessoalmente? Houve um dia na sua vida quando você colocou a sua fé somente e pessoalmente em Jesus para obter perdão e salvação? O destino final de todos os pecadores é separação eterna de Deus. Eternidade no inferno, no lago de fogo. Isso é o que nós merecemos por ser pecadores. Mas Deus, Ele providenciou. Mesmo que Ele providenciou um carneiro para Abraão, Ele providenciou para nós o Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo mundo. Você já confiou no sacrifício de Jesus como sua única esperança de salvação? Não deixe só os outros ao seu redor conhecer a Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. Você, pessoalmente, precisa ter o seu encontro pessoal com o Deus que pode te salvar, abençoar, guardar e prosperar. Muito obrigado por seu tempo. Se você tem mais uma pergunta ou dúvida de como esse Deus pode se tornar o seu Deus pessoal, clique no link lá embaixo. Vê o que a Bíblia fala sobre como você pode obter certeza. Deus é meu Pai e eu sou dele. Muito obrigado. Deus te abençoe.